Nazaré. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui na nossa casa e também os companheiros que estão participando através do online, né? Nosso companheiro Ivan está aqui com a rádio web Chico Xavier, né? Transmitindo a nossa atividade nessa tarde. Então, um grande abraço aos internautas. Vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, para elevarmos o nosso pensamento através da prece, através da elevação da nossa vibração, através da nossa intenção de ascender aos altos cumes e respirar o ar puro da vida superior e transformarmos durante alguns instantes, pelo menos, em captadores de correntes mentais superiores, onde nós podemos aurir energias saudáveis que auxiliem a nossa saúde física, nossa saúde mental e espiritual. Senhor Jesus, nós rogamos, Senhor, que abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso ambiente, abençoe todos aqueles que aqui estão no plano físico e no plano espiritual. Todos os irmãos que não puderam estar conosco nessa tarde, que todos sejam amparados onde estiverem. Aos irmãos no ambiente virtual, que também estão nos acompanhando, que possam receber um fluxo do teu amor. Pedimos, Senhor, abençoe o palestrante da tarde, que possa ser inspirado pelos bons espíritos para nos trazer a mensagem da paz e da harmonia. Que os nossos corações possam vibrar a gratidão para nós nos irmanarmos, Senhor, a Ti, endereçando o nosso apelo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para que nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos muito gratos por podermos receber nosso companheiro Jimmy Costa novamente aqui nessa casa, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E vamos consolidando a nossa amizade aí ao longo do tempo, né, Jimmy? E é sempre uma alegria renovada a gente poder recebê-lo aqui. Então, fique à vontade, essa é a sua casa também, Jimmy. Uma boa tarde a todos, boa tarde também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Meus irmãos, antes de tudo eu sempre agradeço, porque para nós é um grande prazer vir até aqui, o Maria de Nazaré. Não é segredo para ninguém a simpatia que a gente tem por esta casa, por todos vocês. Antes de tudo nós agradecemos. E para esse mês, o mês de maio, nós escolhemos homenagear a Mãe dos Céus. Nada que dissermos aqui hoje vai se aproximar da grandeza desta criatura. Maria de Nazaré foi a luz no mundo, o amor que desceu à terra. E quando lemos, quando estudamos, quando dizemos o nome dela, já nos emocionamos. É uma história de luz, de uma grandeza infinita, meus irmãos. E nós fomos buscar nas lentes do Espiritismo trechos da vida da Mãe dos Céus. Nós fomos buscar a visão espírita de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. E no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, é dito que espíritos crísticos, que cuidam de todo o sistema solar, somente por 2 vezes se reuniram próximo à região onde hoje está o nosso globo. Dentre esses espíritos, Jesus de Nazaré. Em uma primeira vez eles se reuniram para retirar do Sol uma nebulosa e iniciar a formação do planeta. E na segunda vez, eles se reuniram próximo à Terra para decidir sobre a reencarnação de Jesus, quem seria sua família, e escolher a sua mãe. E só aí, meus irmãos, nós já podemos ver
o quanto é maravilhosa a Mãe dos Céus. Só de ter sido a escolhida para tê-lo no ventre, nós já podemos medir a grandeza dela. E é relatado no livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, que ela habitava os mais altos campos celestes, que ela vivia nos mais altos céus, e em uma abnegação total, ela vem descendo, degrau por degrau. E em cada estação que passa, ela organiza trabalhos para engrandecer os espíritos que ali habitam e para endireitar os caminhos que seriam trilhados pelo Senhor. E ela vem com sua luz maravilhosa, aproximando-se da terra para renascer. A presença de Maria na Palestina, na Galileia, trouxe impressões aos homens, as quais eles não conseguiam perceber qual era a causa. Porque os ventos traziam em si um perfume maravilhoso. E não só o oxigênio puro, mas as pessoas sentiam nos ventos uma esperança diferente, que lhes trazia alegrias. Os próprios animais se mostravam mais calmos. Predadores e presas conviviam. Os peixes ficavam à flor das águas, sem medo dos pescadores. As criaturas que estavam doentes naquela época, ao sentirem a energia que estava na Galileia, enchiam os corações de esperança. Era ela, meus irmãos, ainda em espírito, aproximando-se da terra, modificando o ambiente, porque as estrelas pareciam deitar naquela terra um oceano de luz. Os templos estavam cada vez mais cheios, os sacerdotes mais inspirados. As criaturas em si se mostravam ainda mais belas, as crianças ainda mais meigas. Aquela região inteira se modificou. E ela vem, junto com uma pleiade de espíritos iluminados, ela vem iluminando a terra. E em espírito é relatado ainda no livro de Miramês, que ela adentra a casa dos que seriam seus pais, Joaquim e Ana. E lá chegando, Maria de Nazaré ajoelha-se e agradece a Deus pela oportunidade de servir no maior projeto do planeta Terra, no projeto de trazer ao mundo Jesus. Agradece por aquelas duas pessoas e pede humildemente que, caso ela tenha algo maior do que suas irmãs da terra, que essa virtude seja apagada, para que as pessoas pudessem conviver com ela sem se sentirem diminuídas. E eis que, como nada do trabalho dos céus é forçado, aquele casal que receberia Maria de Nazaré, em sono, é levado às mais altas esferas. Joaquim e Ana são levados a locais de luz e se encontram diante de uma entidade luminosa. E eis que aquele que era o anjo Gabriel aproxima-se deles dois e diz: meus irmãos, é da lei que nós não forcemos nada no coração das pessoas. A escolha será sempre de vocês. Eu vim lhe propor a receber em seu lar aquela que vai ser a mãe do nosso Salvador. Este Espírito já tem em seu coração todas as virtudes que o planeta Terra conhece e vai descer ao mundo para testemunhar o amor mais puro, para que neste ambiente de luz possa ser recebido o nosso Mestre. Mas a decisão é de vocês. E os que seriam pai e mãe de Maria dão uma resposta que talvez nós dessemos, porque eles dizem: nós não temos condição de receber uma criatura tão grande, somos pobres pecadores, nossa casa é tão humilde. Mas Gabriel nos promete o auxílio constante. Diz que os trabalhadores dos céus estarão com eles.
e que a decisão está na mão daqueles dois. E humildemente, meus irmãos, Joaquim e Ana aceitam. E eis que o amor reencarna na terra. Maria de Nazaré vem ao mundo. Naquela casa, os pais decidiram fazer um templo de adoração ao Senhor. Todos os dias eles liam os pergaminhos sagrados. As suas conversas eram sempre edificantes, para que a energia fosse adequada à criatura tão grandiosa. Aquela menina crescia em esplendor, em beleza e em extrema inteligência. Porque na história, meus irmãos, ficou gravada a beleza celestial, que era uma verdade. Mas Maria era um espírito de gênio, com sua inteligência muito acima das grandes mentes humanas. Era uma criatura de luz, a tal ponto que aos 7 anos de idade, aquela pequena menina recebia em sua casa caravanas de pessoas que queriam compreender o reino dos céus, que queriam conselhos para as suas vidas. Toda a região já falava sobre aquela criança, que as criaturas já acreditavam ser a mãe do Salvador. E eis que isso incomodou os poderosos da época. O povo acreditar em uma simples menina, pobre, de uma região obscura, incomodou muita gente. Os sacerdotes questionavam entre eles, mas como pode? Como eles podem acreditar que essa será a mãe do Salvador? Como pode ser em Nazaré? Em uma pobreza daquela? O Salvador certamente virá em Jerusalém, quando não nos palácios, ou junto a nós, sacerdotes. A sua missão é grande demais. Mas o povo continuava acreditando e indo até aquela menina. Seus pais se preocupavam, mas humildemente abriam suas portas para que as pessoas recebessem um conforto das palavras daquela criança. E um belo dia os sacerdotes resolveram que tinham que ir ao foco do problema. Já existiam pessoas demais acreditando naquilo, era necessário resolver. E como de costume, 3 deles, dos mais preparados, se reúnem para ir até a casa de Maria de Nazaré. Seguem até lá com alguns questionamentos, com algumas perguntas prontas. Pedem a devida permissão aos seus pais. Dizem que querem falar com aquela menina, que todo o povo já fala sobre ela e que é necessário que o templo saiba o que está acontecendo ali. E os pais dela permitem, meus irmãos. Chamam a criança que vem em sua candura, em sua beleza, em sua pureza. É relatado que ela senta em um banquinho e os seus pés não encostam no chão. Que ela agradece a presença daqueles sacerdotes e diz que eles são homens de Deus, que está feliz de estar diante deles. Um deles cai em pranto, só de vê-la, emocionado. Se organizam e o sacerdote Azed-Moá a questiona: menina, queremos saber qual é o teu conhecimento sobre as coisas dos céus, porque o povo já te procura, as pessoas te pedem conselhos, tu és apenas uma criança. Me diz, está por vir o nosso Salvador? E aquela criança olha nos olhos daquele sacerdote, daquele homem que representava o poder e a lei, e diz a ele: ele virá. Ele virá, e reconhecendo o que aqueles homens pensavam, ela continua a sua resposta. Mas ele virá no meio dos simples. Não vai vir no meio dos poderosos ou dos castelos, porque essa gente não diz a verdade contra si mesmo. Não vai vir no meio dos sacerdotes,
Porque hoje os sacerdotes abraçaram o ouro da terra e preferem o céu terreno, que é passageiro, ao céu eterno. Ele vai vir no meio dos simples. O pai e a mãe de Maria empalidecem, porque a resposta parecia ofensiva demais. Impressionados, aqueles homens não sabem bem o que falar para aquela menina, mas continuam buscando saber até onde ela conhecia o que estava falando. E dizem a ela: mas o povo dessa região diz que tu serás a mãe dele. Como pode ser, menina? Se ele vem para ser o rei do mundo, como pode ser? Como ele será reconhecido nesta região obscura, pobre? Como vão saber que é ele? Como cumprir uma missão tão grande? Olha esse lugar, olha essas pessoas. E aquela criança de 7 anos de idade olha para os sacerdotes e, com sua pureza, diz: certamente que serei mãe. E se for da vontade de Deus, serei a mãe do nosso Salvador. E vocês o reconhecerão, porque ele virá fazendo prodígios nunca antes feitos nesse mundo. Os aleijados levantarão, os cegos voltarão a ver. Ele vai multiplicar a própria natureza. Leprosos serão curados. Todos o reconhecerão. Porém, muitos não desejaram segui-lo. E eis que trarão para os seus corações grandes sofrimentos pela oportunidade perdida. Mas o orgulho da raça judaica ainda era muito grande, meus irmãos. E ouvindo aquelas verdades, um deles diz: então, menina, se o Senhor dos céus vem para o meio de nós, somos realmente a raça escolhida de Deus. E Maria os diz: ele é o médico divino. Ele vem para os doentes, e se ele vem no meio de nós, de certo que os judeus são os mais doentes do mundo, ele vem curar o orgulho milenar que nós temos no coração, as mentiras. E um deles a interrompe e diz: menina, tu sabes que isso que tu falas, para muitos pode gerar a morte. Tens consciência do que estás dizendo? Afirmas que nós estamos errados? Mas ela era a luz do mundo, meus irmãos. Ela era todo amor, mas era toda verdade. E diz a ele: o grande problema é que os pastores estão ricos e o rebanho morre de fome. Vocês exploram e exigem mais para suas festas, para o seu luxo, do povo que trabalha e não tem nem o que comer. O grande problema é que tudo está invertido, e aquele que deveria servir está servindo. É por isso que ele vem no meio dos sofredores. Ele vem resgatar essas pessoas. Ele vem curar os corações, que por muitas vezes são vocês quem tem machucado. Era demais, meus irmãos. Era verdade demais para aqueles homens que eram a lei ouvir. As perguntas formuladas já não tinham mais sentido. Eles já não sabiam muito bem o que falar. Agradecem a conversa com aquela menina e se retiram de lá. E entre eles conversam: mas como será? Se nós não conseguimos argumentar com ela, como será quando o rei vier? O que devemos fazer? E começam os jogos políticos, os jogos de influência para levá-la ao templo, para que ela fosse educada no templo de Jerusalém. Para ajudá-la, meus irmãos? De certo que não. O objetivo era tentar enquadrá-la ao que se colocava naquela época. O grande objetivo era evitar as mudanças.
era evitar que aquela luz toda aparecesse para a humanidade. Conversaram com os pais de Maria e lhes foi permitido, passado alguns anos, levá-la para estudar lá com eles. Mas não havia como pará-la, meus irmãos. Não há como tapar o sol com a peneira, não havia como. Porque ela trazia conhecimentos muito acima dos que lá estavam. E quando lhe era dada a oportunidade de falar, ela dizia: não é justo. Não é justo que vocês vivam na opulência. O dinheiro de todo esse luxo deveria estar com as viúvas, com os órfãos, não é justo. Seguem-se os anos e aquela menina cresce. Ainda muito jovem, é dada em casamento a José. E seguindo a sua vida, é relatado que ela recebe a visita no seu quarto do anjo Gabriel. Aquele espírito de luz entra no quarto em que Maria estava e a cumprimenta. Ave Maria, cheia de graça és tu. O Senhor é convosco e bendita és entre as mulheres. E ela diz: quem és tu, criatura, que encheste o meu quarto de luz? Ele diz: eu sou o anjo Gabriel. Eu venho do Senhor para te dizer que tu darás a luz ao Salvador. E ela, meus irmãos, entrega-se completamente. Quando ele diz que o Espírito do Santo cairá sobre ela, Maria diz a ele: faça-se na escrava à vontade do seu Senhor. Recebendo Jesus no seu ventre, Maria vive a gestação tal qual as mulheres humanas. E na hora do nascimento do Senhor, ela está em Belém com seu marido José. Roma havia decidido recontar a população. Era necessário ir até lá. E como nós sabemos, não havia estalagens, não havia onde ficar. E como ela disse, quando criança, o governador espiritual desse mundo nasceu na palha da manjedoura. Muito longe dos castelos, muito longe dos templos que ostentavam o poder. O nosso mestre veio na humildade. Parecia que os animais o reconheciam melhor do que os homens. Os céus o homenageavam. Eis que Maria recebia Jesus. E não demorou, meus irmãos. Seguindo a lei judaica, com 8 dias de nascido, ela leva o seu filho ao templo para apresentá-lo a Deus. Acompanhada do seu marido, entra no templo e lá estava o velho Simeão, um homem de muita fé, um homem espiritualizado que recebeu a mensagem de que não iria morrer antes de ver o Cristo de Deus. E Simeão, ao ver Maria entrar com Jesus, coloca o menino Jesus nos braços e diz: Senhor, agora podes dispensar teu servo, porque os meus olhos viram o teu Salvador. Agora podes me levar, Senhor. E tal qual está descrito no Evangelho de Lucas, ele se aproxima de Maria e diz a ela: este menino veio para a ascensão e queda de muitos em Israel. Porém, uma espada transpassará teu coração, para que muitos corações acreditem. Aquilo nunca mais saiu da mente da Mãe dos Céus. O cuidado, o zelo. Ela sabia que estava aos seus cuidados o Salvador da terra. Jesus já era um menino crescido, já tinha alguns anos de vida, e Maria se preocupava muito com ele. Ela recebe a sua prima Isabel, mãe de João, o Batista, que era primo de Jesus. Recebe-a em casa, e Isabel relata que se preocupa muito com João,
que apesar de ser uma criança, ele vai para as ruas e caminha sozinho nas estradas, sempre com um semblante muito sério. E Maria diz: ah, minha prima, esses meninos vieram para modificar o mundo, porque também o meu Jesus, por muitas vezes não o encontro em casa, e ele está nas ruas, eu o encontro, consolando os mendigos, falando com os viajantes, com as lavadeiras. A ciência que ele traz não é desse mundo. Ele ensina os sacerdotes. Outra vez estávamos em Israel e ele falava para os doutores da lei, que o questionavam sobre várias coisas, e ele respondia tudo. A sua comunhão com Deus é inquestionável. E eis que um deles se aproxima do meu marido, José, e diz a ele: este menino veio para a queda de muitos poderosos de Israel. Maria lembrou-se da primeira mensagem com Simeão e tentou resolver a sua forma, porque se aproxima de uma das pessoas do templo e pede que eles recebam lá Jesus, que trabalhem pelo seu futuro, que o eduquem. Não conta nada ao menino Salvador. Volta para casa, relata a José, mas no dia seguinte Jesus se aproxima dela e diz: mãe, o que tu esperas de mim? Maria já sabia que ele conhecia toda a história, mesmo sem ter lhe sido contada, e se justifica, diz: meu filho, eu me preocupo com o teu futuro, são muitas as dificuldades do mundo, quero te proteger, talvez o templo seja um bom lugar. E ele diz: mãe, acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Todo esforço na terra é honroso, mas eu escolherei a melhor escola. E naquele mesmo dia, relata Maria a Isabel, o menino Jesus vai até o seu pai e humildemente pede para ser aceito na carpintaria. Aprendiz de carpinteiro. Eis que Jesus nos ensina mais uma vez a grandeza do trabalho simples, a grandeza de servir no lar. E assim passam-se os anos. Assim passam-se os anos, o Mestre iluminando toda a sua casa, toda a região. Por anos a fio, Maria convive com seu filho, mas no coração ela sabia que as dores viriam. Ela sabia que ia chegar o momento da grande provação. Porque os espíritos de luz são assim. São forjados na luta, são forjados na dor. Todo sofrimento lhes serve de aprendizado. Eis que ela sabia que ia chegar o momento. E não demorou muito. Haviam 3 anos que Jesus tinha começado o seu trabalho apostolar, a divulgar a boa nova para as pessoas. Tinha reunido os seus discípulos, os seus apóstolos. Mas todo o movimento político da época decidiu que era melhor assassiná-lo. Afinal de contas, muita coisa ia mudar. Como poderia ser? Talvez matando ele se matasse a ideia. Maria estava em casa e João, o evangelista, dos apóstolos de Jesus, o mais jovem, quase um adolescente, chega e informa que o filho dela foi preso. Maria entra em oração profunda, pede a ajuda de Deus, porque o seu filho nunca fez o mal, nunca cometeu crime algum. Que tipo de prisão era essa? Ela sai de casa e vai até o cárcere. É necessário tentar interceder. Porém, ela não consegue comover o coração dos guardas. Quem iria ouvi-la, meus irmãos? Quem iria ouvi-la? Pobre, sozinha. Ela retorna para casa e se entrega a Deus. Acredita fortemente que Deus irá interceder e libertar o seu filho Jesus.
daquele processo. Não demoram muitas horas e João retorna. Diz que o mestre foi acusado pelos sacerdotes, que está sozinho, e que Pilatos, entre os dispositivos da lei e a vontade do povo, envia Jesus até Herodes Antipas. Maria não suporta e vai mais uma vez em busca do seu filho. Não era possível. Ela lembra-se do quanto ele fez bem a todas as pessoas, das criaturas que ele curou. Ela lembra-se que desde criança o seu filho era o amor em movimento. Como poderia ser? E chegando ao castelo de Herodes, ela vê o seu filho preso, espancado, com uma túnica ridícula, em sua mão uma canice imunda que simulava um cetro de um rei, subjugado às ironias humanas, na cabeça uma coroa de espinhos, o sangue descia pelo seu rosto, e ela, como mãe, tenta ir até o seu filho, libertá-lo daquela prisão injusta, daquele crime que estava acontecendo, mas lhe é impedido. E Jesus, naquele momento, olha para sua mãe com um olhar mais significativo de toda a existência. Maria compreende que ele está lhe chamando a confiar no Pai, que se resigna. Acompanha seu filho Jesus ser enviado mais uma vez até Pilatos. Segue-o no meio da multidão. Ouve das pessoas os impropérios direcionados a seu filho, as agressões. E quando a multidão estanca diante do governador romano, Maria acredita que agora será a intercessão divina. Que Deus vai tocar o coração daquele juiz. E que Jesus será liberto por ele. Mas eis que Pilatos, fugindo à sua obrigação, coloca nas mãos da turba farisaica a decisão do destino do nosso mestre. Que o povo escolhesse entre Jesus, o nosso Salvador, e Barrabás, o criminoso. E nessa hora Maria se enche de esperanças. Porque o povo iria escolher e ninguém devia mais a Jesus do que o povo. Ele esteve sempre no meio das pessoas, auxiliando. Alguns dos que foram ajudados estavam lá. Era o momento da intercessão divina. Mas o povo grita pela liberdade de Barrabás e pela crucificação do nosso Mestre. A espada transpassa o coração de Maria de Nazaré. E em extrema dor, ela questiona onde está Deus, que não me ouve as preces. Onde estão os anjos de luz, suas maravilhosas promessas? O meu filho é todo amor, é todo bondade. Que desígnios divinos são esses? Ela vê o seu filho carregar aquele madeiro infame, que representa a mentira humana, e tenta ajudá-lo, porque ele treme com o esforço, seu corpo está ferido. Os soldados não permitem mais uma vez. E na subida até o Gólgota, ela se lembra do patriarca da raça, de Abraão, que recebeu de Jeová, de Deus, a ordem de levar seu filho até em cima do monte e lá matá-lo por fidelidade a Deus. E Abraão vai e no último momento recebe uma ordem contrária e volta triunfante, com seu filho Isaque nos braços. E Maria acredita que assim será com ela, que Jesus descerá do Gólgota triunfante para o coração de mãe. Acompanha o seu filho subir e em extrema dor vê ele ser içado naquela cruz. Observa-o e a sua mente volta em uma regressiva maravilhosa até o tempo em que ela o recebeu na manjedoura.
Lembra-se ainda mais da visita de Gabriel, das palavras de Simeão. Lembra-se dele falando aos doutores da lei. Depois do trabalho, lembra-se dos seus milagres, do amor que ele espalhou na terra. Ela se lembra de tudo de bom que o seu filho fez naquela caminhada. Em extrema dor, Maria sente tocar no seu ombro uma mão amiga. Era João, o apóstolo. Dentre os seguidores de Jesus, o único que não fugiu. Eles se abraçam e choram juntos. E os dois olham para o Mestre na cruz, buscando o seu olhar, suplicando últimas palavras. E naquele instante, em um esforço descomunal, Jesus olha para sua mãe. E ela diz: meu filho, por que tudo isso? E Jesus a responde: mãe, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Dando-lhe a ele, o apóstolo João, e a todos nós, a maternidade de Maria, a mãe dos céus. Dando-lhes a luz de saber que a maternidade transcende os liames carnais, ensinando-lhes no suplício que o amor venceria tudo. Em lágrimas, ela espera um pouco mais. E ao ver a cabeça divina pender, ela mais uma vez abaixa sua cabeça e diz: faça-se com a serva a vontade do seu Senhor. Eles ficam por mais tempo lá. José de Arimateia pede a Pilatos a permissão para retirar o corpo de Jesus daquela cruz e o sepultam. E Maria, em sua extrema dor, vai buscar o remédio, consolando as pessoas. Porque depois da morte do Mestre, os apóstolos batiam cabeça, não sabiam o que fazer, pensavam: mas ele era o rei do mundo, como pode ter acontecido isso? A fé cristã balançou e só não afundou, porque Maria de Nazaré foi o porto seguro edificado na rocha. Os sofredores a buscaram, os apóstolos a buscaram, porque no coração dela, ela sabia que aquela cruz não matou seu filho. Maria de Nazaré sabia que os homens jamais destruiriam a luz do mundo através de um assassinato. Se para os demais a consciência de que Jesus estava de volta foram necessárias a utilização dos dons materiais, para ela não. Se para Maria de Madalena, ao vê-lo, ainda acreditou que era o jardineiro, se os apóstolos reunidos em portas fechadas, foi necessário Jesus aparecer no meio deles, para que eles acreditassem que ele não morreu. Para Tomé foi preciso pegar nas chagas, para acreditar que o Mestre continuava. Foi preciso o Mestre se materializar no monte e falar aos 500 da Galileia, para os demais seguidores seguirem em frente. Mas para ela não. Não era necessário que ele aparecesse para ela, não era necessário tocá-lo, porque ela o via nas estrelas dos céus. E o vento daquela região trazia o hálito maravilhoso dele. E as águas do Tiberíades pareciam a beleza de sua face. Para a Mãe dos Céus ele não morreu. Passam-se os meses, os apóstolos vão para outras regiões divulgar a boa nova, e Maria de Nazaré vai viver na cidade de Bataneia. Lá encontra com familiares e segue sua vida servindo aos sofredores, ajudando todos os necessitados. Ela escuta com muita tristeza que alguns que seguiam o seu filho agora discutem ardentemente
por coisas fúteis, por coisas que não fazem diferença, que as próprias igrejas brigam entre si. E com mais tristeza ainda, ela sabe que a perseguição aos que amam os seus filhos está cada vez mais violenta. Que os cristãos estão sendo mortos, suas famílias presas, seus bens tomados. Mas ela segue servindo, ela segue amando. E passam-se alguns anos. Bate-lhe na porta o apóstolo João, mais uma vez ele, e diz que veio buscá-la, que nunca esqueceu o que Jesus disse na cruz, que para ele ela era a sua mãe, e que antes não veio, porque não tinha nada, nenhuma choupana para levá-la, mas que agora novos cristãos doaram a ele um humilde choupana, a 3 léguas da cidade de Éfeso, em cima de um monte, com vista para o mar, e que agora eles dois poderiam viver lá, em eterna lembrança do Senhor Jesus. Ah, Maria, enche seu coração de alegria e vai com ele. Eles começam a viver nesse lugar. João começa o trabalho na igreja de Éfeso. Maria, a maioria do tempo, está só. À noite, meus irmãos, eles se reúnem para falar sobre Jesus. Imaginemos a oficina de luz deste lugar. Quem está comentando? Maria de Nazaré. Quem vai falar sobre Jesus hoje? João, o apóstolo que Jesus muito amava. Nessa humilde casinha, ela recebe a visita de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, que ao ouvir suas histórias, faz o projeto de escrever o seu evangelho. E depois de sua prisão, passa esse projeto para Lucas, que o termina, o evangelho mariano. Nessa humilde casinha, multidões vão até lá. As pessoas souberam que a mãe de Jesus estava na região, e inúmeros sofredores a visitavam. A sua casa tinha as portas abertas. Caravanas e caravanas de pessoas doentes, de criaturas que estavam no fundo do poço, iam até lá ouvir a mãe. E um belo dia, meus irmãos, quando ela cura as chagas de um leproso, ele em êxtase beija suas mãos e diz: Tu és a mãe do nosso Senhor, Tu és a nossa Mãe Santíssima. Aquela casa ficou conhecida como a Casa da Santíssima. Até hoje nós a chamamos assim, tal qual a verdade que aquele homem falou. Inúmeros eram os corações que iam até lá. Certo dia um chegou para ele e disse: Mas mãe, a minha vida parece ao contrário, tudo dá errado. Os problemas me cobrem até a cabeça. Eu não sei se vale a pena viver. Que mundo é esse? E ela docemente diz a ele: Meu filho, tudo passa. Só o reino de Deus é bastante grande para nunca passar de nossas vidas. Tudo passa. Todas as criaturas encontravam lá o alento. Maria era o amor em movimento, expandindo luz em cima daquele monte. E num fim de noite, ela estava fazendo suas orações. Lembrando-se do seu filho, as estrelas estavam ainda mais belas. Em suas orações, ela lembrava da sua existência, de suas lutas. Com um coração doído, lembra-se dos sofredores que amam a Jesus. Ela nunca esquece os sofredores. Em oração profunda, eis que chega mais um sofredor. E a interrompe: Minha mãe, eu vim buscar a sua bênção. Era um mendigo. E ela diz: Vamos entrar. Aquele mendigo começa a falar com Maria, e a voz dele tem uma doçura que a traz paz. As palavras daquele homem sobre o pagamento divino aos que sofreram na terra servindo ao Senhor
são um bálsamo para o seu coração de mãe machucado. Pela primeira vez alguém vai até Maria e, ao invés de pedir socorro, consola aquele velho coração. Ela se impressiona por demais, já tem um sentimento por aquela pessoa. E aquele mendigo estira os seus braços. Minha mãe, me abraça. E ela olha para as mãos daquele homem e vê as chagas da cruz. Instintivamente, ela olha para os pés dele e estão lá os buracos deixados pelos cravos. Ela corre para abraçá-lo. Diz: meu filho, as chagas que te fizeram, meu filho. E toca a sua ferida lateral, que tanta dor lhe causou com aquela lança do soldado Longinhos. E sabendo que ali estava o seu filho amado, ela vai se ajoelhar para beijar-lhe os seus pés. Aí Jesus não a permite. Jesus de Nazaré, o governador espiritual deste planeta, o maior espírito que já andou pela terra, a deixa de pé. E ele, Jesus, ajoelha-se aos pés de sua mãe, beija as suas mãos e diz: sou eu, mãe, eu vim te buscar. É da vontade do meu Pai que tu seja a rainha dos anjos. E Maria vai abraçá-lo, mas naquele momento o seu corpo carnal é desacordado. No dia posterior, mensageiros vão à igreja de Éfeso dizer a João que a mãe dos céus está desacordada. Aqueles homens voltam e velam por algum tempo, mas já não era mais tempo. Eis que o amor retorna ao plano espiritual. E ao despertar no plano espiritual, meus irmãos, uma multidão de espíritos eleitos aguardava por Maria de Nazaré cantando hinos de adoração, esperando as vontades da Mãe dos Céus, da Rainha dos Anjos. Era chegada a hora de voltar aos planos mais altos da imensidão, mas ela não quis ir imediatamente. Ela desejou mais uma vez ver os humildes locais que seu filho pregou a boa nova. E tão somente expressando sua vontade, toda aquela multidão a segue. Porque a autoridade do plano espiritual é moral. Todos a seguem. E ela passa mais uma vez pelo Tiberíades, pela humilde casa de Pedro, pelos locais que Jesus iluminou. E eis que era chegado o instante de ir. Mas ela diz que quer ir em outro lugar. Que muitas pessoas sofrem porque amam os seus filhos e que ela quer ir até eles. E mais uma vez se desvia o caminho daquela multidão. E eles rapidamente chegam em uma cidade enorme, cheia de mármores, com patrícias muito ricas, cobertas de peles, de joias. Uma cidade bela, mas eles não se demoram lá, eles vão até os calabouços, as prisões do Esquilino. E ao entrar lá, centenas de cristãos esperam a morte, em dor e angústia. E Maria de Nazaré, a Mãe dos Céus, vai de um a um, orando com eles, mesmo sem eles perceberem a sua presença. E antes de ir embora, ela suplica a Deus que lhe dê a inspiração para que ela deixe aquelas pessoas a esperança. E iluminada pelos mais altos céus, ela se aproxima de uma jovem que está lá presa e diz a ela: canta, minha filha, canta. Saibamos sofrer, transformemos as dores do mundo nos nossos tesouros nos céus.
E sem perceber bem o que acontecia, aquela menina canta um hino de louvor a Jesus e de agradecimento pelas dores que lhe chegaram. E toda aquela multidão a acompanha, envolvem-se naquela energia de esperança, e toda Roma se espanta, porque os cristãos morrem cantando, adorando a Deus, lembrando-se da Mãe dos Céus. E é relatado ainda na psicografia de Chico Xavier, que do plano espiritual, nesse mês de maio, que nós separamos para homenageá-la, toda a família cristã lembra-se mais uma vez de Maria, e ela não nos deixa órfãos, ela se aproxima ainda mais, e envia aos nossos lares Celina, a sua mais próxima seguidora, para recolher os nossos pedidos, para deixar conosco esperança. E o seu manto bendito envolve todo este planeta. Sejamos nós, meus irmãos, dignos de que Maria de Nazaré entre em nossas casas. Sejamos nós os que levam a ela os pedidos mais grandiosos, para que ela interceda em nossa vida. Enquanto houver uma lágrima neste mundo, ela vai estar conosco. Onde já se viu uma mãe abandonar um filho, ela cuida de todos nós, independente de religião, de acreditarem ou não nela. O amor não seleciona. Sejamos nós os primeiros a buscar a Mãe dos Céus, os primeiros a tentar compreender o amor que desceu à terra. E por todo o amor que se movimentou nesta tarde, neste centro, eu gostaria de agradecer do fundo do coração. E que Maria de Nazaré seja por nós, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Nossa gratidão, Claudinho, que nos deu um presente de aniversário, não meu, tá? Do centro, da Sociedade Espírita, né? Presente antecipado, muito bom, né? Palestra maravilhosa, né? Carregada de sentimento, de energia, muito bom, muito gostoso, como sempre, né? E nós teremos, semana que vem, teremos as cartas de Fátima, né? O portão se abrirá às 16 horas e às 18 horas começaremos os trabalhos, né? Da recepção das cartas por parte do Fernando Bem, que estará aqui conosco. E no outro sábado, nós teremos então a comemoração do primeiro ano de aniversário, né? Da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então a gente conta com todos, né? Quem quiser convidar outros também, amigos, será uma festa e com certeza a espiritualidade nos brindará com uma tarde muito feliz também. Podem perder um recado? É? Então fala o resto. Então, boa tarde, pessoal. Eu queria só pedir para as pessoas que forem ficar para o atendimento fraterno com o Alexandre, para não se posicionarem nas últimas cadeiras, e sim aqui na frente, para preservar a privacidade daqueles que estão sendo atendidos lá atrás. Evitar a conversa o máximo possível, mas se for conversar, mas que seja aqui na frente, por gentileza, tá? Obrigada, gente. Ok. Nós temos a lanchonete ali atrás, né? Você já conhece. Quem não conhece pode conhecer. Os livros também estão expostos ali. Quem quiser, né? A Rosa está ali. Quem quiser adquirir livros espíritas, tá? É muito bom. E nós vamos pedir para o Lodinho fazer a prece final para a gente, tá bom? Então vamos todos, por favor, fechar os nossos olhos
e aproveitar ao máximo o ambiente espiritual desta casa. Vamos sentir envolver nos nossos corpos a chuva de luz que cai sobre nós, levando embora as dores, as doenças, lavando o nosso espírito. Vamos voltar o nosso coração para os céus e agradecer a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que nos envolveu com seu manto de luz, que nos protegeu desde o dia em que nascemos, que nunca nos abandonou. Vamos aproveitar o momento para abraçá-la. Nós podemos. Vamos abraçar a Maria de Nazaré. Sinta a energia dela entrar em todo o seu corpo, purificando as dificuldades. A luz que ela emana agora está em todos nós. Vamos beijar a sua mão bendita e ela nos tem um pedido. Agora carregamos a luz de Maria. Vamos levar essa luz adiante. O mundo precisa da luz de Maria de Nazaré. Sejamos nós os mais humildes servos de Maria. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Gino. Bem, pessoal, nós vamos iniciar a aplicação dos passes. Pedimos aos médicos passistas que dirigem a cama de passes e os demais.